Gente, vamos falar então de pesquisa, porque pesquisa é o que deu para falar, deu muitos problemas, então a gente vai conversar agora com o Flávio Ferrari. Ele é professor de pesquisa de mídia e cenários futuros da ESPM. Ele está aqui ao vivo com a gente. Flávio, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde, como vão vocês? Tudo bem por aí? Já vi que é uma emissora polêmica, gosta de discutir fatos, gosta de levantar novas teorias e hipóteses. Vamos embora! Assim que tem que ser. A gente gosta dessa questão de falar sem, é claro, puxar sardinha para nenhum político, porque a gente não está aqui para puxar sardinha. Mas eu queria levantar uma questão, professor, por causa dessa questão dos institutos de pesquisa. E todos eles erraram, né? Os que chegaram mais próximo aí, talvez foi o Paraná Pesquisas, que não tem talvez uma grande credibilidade perante o mercado. Até a Brasmarket, que também não tem muita credibilidade também perante o mercado, também errou com relação ao Bolsonaro, mas a maioria dos institutos acertou com relação ao Lula, né? Mas erraram com relação ao Bolsonaro. A minha pergunta para você, professor, é a seguinte: os institutos, eles erraram mesmo ou não? O que aconteceu de errado aí, se é que aconteceu de errado? Eu queria que o senhor explicasse para a gente. Ok, vou tentar. Aliás, eu acho que eu vou contrariar hoje aqui com vocês, se me permitirem, por favor. 3 questões aqui que vocês colocaram nos últimos minutos conversando. Primeiro e essa vai para o Alex, acho, né? Se você assistir a fabricação de salsicha, você passa a comer salsicha. Eu já participei disso, já fui lá, já vi a salsicha sendo fabricada e, de fato, é muito mais bacana do que a gente imagina. É tudo limpinho, tudo em aço inox, maravilhoso. Não é o tema de hoje, mas eu achei que valia a pena levantar. A segunda questão é com relação ao erro dos institutos de pesquisa. Então, eu também vou contrariar aqui o senso comum. Os institutos de pesquisa, pelo menos os grandes institutos, aqueles que têm mais renome, etc., na minha opinião, não erraram. Mas você, como assim, cara? Os caras apontavam lá uma diferença de 19 pontos, 15 pontos, só deu 4 e tal. A questão é, o que você está usando como instrumento de avaliação para o erro e o que a pesquisa estava medindo? As pesquisas dos institutos feitas aí, né, no período prévio, né, antes do momento da eleição, elas medem a declaração da intenção de voto. Para saber se esta medida da declaração da intenção de voto ela está correta, se os institutos estão acertando, você precisaria entrevistar o Brasil inteiro, pedir a declaração de intenção de voto do Brasil inteiro e comparar com aquilo que o Instituto de Pesquisa está apresentando. O que nós estamos comparando aqui é uma métrica que é a declaração de intenção de voto com o voto, né? Então, o que está em discussão aqui é se essa métrica, declaração de intenção de voto medida previamente ao ato de votar, é preditiva, num primeiro turno, do resultado da eleição. E o que se demonstrou aqui, neste caso em particular, é que isso aconteceu com uma distância maior do que costuma acontecer. Então, o que eu posso concordar é o seguinte: nesta eleição, os grandes institutos estiveram, a métrica dos grandes institutos, a declaração de intenção de voto medida pelos grandes institutos, não foi tão boa métrica preditiva do ato de votar. Professor, mas se não foi uma métrica preditiva, então para que serve o Instituto, né? Porque, assim, houve erro. Pela sua própria fala, estou falando assim, se não foi uma boa métrica, portanto, é uma questão de lógica. Há um erro, né? Na escolha da métrica. Então, essa é uma outra discussão. Será que esta é a melhor, ou a única, ou isoladamente você pode usar só esta métrica para estimar, se você quiser, hein, se for essa a sua intenção, né? A intenção do Instituto é medir declaração de intenção de voto.
para que pessoas tomem decisão a partir disso. No primeiro turno, inclusive, parte da decisão, se vocês mesmos já comentaram, é você, como eleitor, ver o que as pessoas estão declarando e quem vão votar e tomar uma decisão a respeito do seu voto também. A questão é se essa é a única métrica, né? Eu, academicamente, utilizando uma das grandes empresas que faz monitoramento de rede social, vinha acompanhando também as conversas dentro de rede social. Tem uma metodologia que a gente usa, que é medir o tamanho da bolha de cada candidato dentro das redes sociais, e a estimativa que a gente fazia acompanhando a rede social era que a diferença dos candidatos ia ser menor do que 5%, porque o tamanho da bolha deles, o tamanho da conversa deles, o espaço ocupado dentro das redes era praticamente equivalente. A gente dizia, a gente também não esperava que desse uma distância tão grande por conta disso. Então essa é uma métrica, é uma medida complementar, né, que pode ser utilizada também para avaliar no conjunto, né, com a declaração de intenção de voto, né, com todos esses trabalhos, você analisa tudo e fala, olha, eu acho que o resultado pode ser este mesmo, né? Mas uma eleição de primeiro turno é uma eleição complexa, né, no sentido de que no dia em que o voto acontece, muitas decisões são tomadas. Vocês mesmos mencionaram, você tem aí 20% de abstenção, né, e a abstenção ela não é uniformemente distribuída, né, ela afeta diferentemente camadas sociais diferentes, e os candidatos têm desempenho diferente em camadas diferentes. Só isso explica uma diferença? Não, né? Mas você também tem a questão do voto útil, né? Você ia votar num candidato, mas chega nas vésperas e fala, puxa vida, mas o meu candidato não tem chance de ganhar, eu prefiro evitar que o outro ganhe, né? Porque aí a gente entra numa outra questão, que é a falácia da polarização. Eu acho que vocês, não sei se vocês chegaram a falar sobre isso, mas muita gente fala, puxa, a sociedade brasileira está polarizada, né? Isso também é uma falácia. Na verdade, as propostas políticas brasileiras estão polarizadas, né? O que a gente observou nesse primeiro turno eram 2 candidatos, onde a maior parte da intenção de voto nos 2 é o contravoto. Não é que você esteja apaixonado por um candidato ou pelo outro, você simplesmente não quer que o adversário dele ganhe, né? E outros candidatos que deveriam compor uma terceira via, que embarcaram num discurso igualmente polarizado e antagônico com os 2 primeiros candidatos, ao invés de oferecerem propostas que atendam a multidiversidade de interesses, de percepções da sociedade. Então, o eleitor chega e fala, bom, eu tenho este aqui que eu não gosto, eu tenho esses outros aqui que, na verdade, estão contradizendo aquele ou este, mas não trouxeram nada de diferente daquilo que também me interessa e também me importa, e tem aquele outro que eu acho menos ruim. Então eu vou naquele que é menos ruim. No final, a polarização ela acontece porque as propostas políticas foram polarizadas. E a polarização é um instrumento político de faz tempo, né? Você divide para conquistar e aglutina, né, os divididos para combater o inimigo comum. É isso que a gente assistiu. Professor, o senhor estava falando sobre essa questão de mudar até a questão do voto. Eu vejo, por exemplo, tem muita gente aqui no Brasil nessa onda do antipetismo, né? O antipetismo é muito forte no Brasil. Eu, por exemplo, conheço pessoas que foram votar ontem, que não iriam votar, e para votar somente no Bolsonaro, porque não gostam do PT, não gostam do Lula. Isso seria uma justificativa, por exemplo, para o aumento do número de pessoas que votou no Bolsonaro agora nesse primeiro turno e teve esse aumento de votos ao Bolsonaro em relação aos institutos de pesquisa? Sim, certamente. E aí a gente entra até numa outra discussão que acontece todo ano, que é, puxa vida, as pesquisas acabam interferindo no resultado da eleição. Isso é fato, é para isso que serve a pesquisa, para isso que serve uma pesquisa de declaração de intenção de voto, para que as pessoas possam tomar decisões mais bem informadas. Uma das decisões é, puxa vida, por exemplo, eu não quero que o PT ganhe no primeiro turno, então vou dar força para esse outro candidato, vou deixar de votar na Tebet, sei lá, no Ciro Gomes, etc., e vou, na última hora, falar, tá bom, vou votar lá no Bolsonaro, que é pro Lula não ganhar. Isso de fato acontece mesmo, né? Não é uma... E acho que, em parte, isso aconteceu, né?
E aí, como você bem colocou, pode ser uma explicação de por que a diferença, ou parte da explicação do por que a diferença foi menor. Outra parte da explicação é porque a gente, de fato, tem uma abstenção grande. A abstenção deste ano, eu não vi o resultado ainda detalhado, mas se a gente for olhar a anteriores, de 2018, a abstenção entre o pessoal de baixo nível educacional era de 50%, mais ou menos. Metade das pessoas que tinham um grau de instrução mais baixo não foram votar, e eles são predominantemente eleitores do Lula, neste caso. Então, isso também explica uma parte, né? São vários fatores mesmo, né? Mas acho que o mais importante disso aí, antes de sair acusando o Instituto de Pesquisa de ter errado, entender que ele não mediu. O que o Instituto mediu foi declaração de intenção de voto. Não quer dizer que a pessoa que declarou que vai votar num candidato de fato pretendia votar. Ela pode ter ficado com vergonha de dizer que ia votar naquele ou no outro, e também não quer dizer que ela tenha ido votar no dia. Pode ser que ela também não tenha ido votar. Essas duas coisas afetam o resultado. Eu entendi. Se a métrica está errada, então não serve para nada o Instituto de Pesquisa, professor. Esse é o meu ponto. Quer dizer, se intenção de voto só está medindo naquele momento e não significa um retrato mais fidedigno, então não precisa de margem de erro, não precisa de nada. Porque daí você tem a liberdade para errar. Fala, não, mas eu estava medindo outra coisa. Eu também sou da academia, tenho doutorado, enfim, pesquisas. E aí eu falo assim, a minha regressão não mediu, né, não teve o efeito produzido, mas é porque eu estou usando aqui um outro método que vocês não entendem. Eu não estou representando a realidade. O próprio Instituto, ele tenta prever a realidade, e a reputação desse Instituto vem daí, do grau de acerto. E até 2014, esses institutos eram tidos como bons preditivos das intenções do voto que acontecia. Existia uma forte causalidade, uma forte correlação entre a intenção de voto e o voto. A partir de 2014, a gente percebe uma mudança, né? Então, assim, para que então serve? E aí era a minha pergunta para você, para o senhor. O erro, professor, é sempre para o mesmo lado, né? Porque, assim, o erro é sempre para a esquerda, o erro é sempre beneficiando a esquerda. Então, quando você abre ali a votação, a direita teve muito mais voto, ou aquilo que é tido como direita na percepção do eleitor. O Dória foi um exemplo grotesco, né, que ganhou no primeiro turno, o próprio Aécio em 2014, 2018 com o Bolsonaro, com o Zema, com o Witzel no Rio de Janeiro, e agora 2022 virou motivo de piada. Então, assim, eu queria entender por que o erro, né, é sempre para o mesmo lado, sempre para a esquerda, beneficiando a esquerda. Eu não tenho essa informação, tá? Assim, eu não tenho, eu teria que fazer uma coletânea de dados para confrontar e discutir isso com você, se o erro é sempre para a esquerda. Mas vamos acreditar na tua teoria aí, né? Sei lá, você me colocou, você é doutor nisso. Não, eu citei alguns casos aqui. Com pesquisa. Então, eu convivo com pesquisa há muito tempo e, de memória, já vi erros para a esquerda ou para a direita. Voltando a dizer que erros no sentido de que a métrica não foi a mais precisa para prever outra coisa que não a própria métrica, tá? Ou seja, para mim, existem pesquisas que estão erradas mesmo porque elas não estão medindo direito o que estão medindo. A gente está falando de outra coisa, se essa métrica, que é a declaração de intenção de voto, é preditiva ou não. E realmente em algumas situações não é. Vocês vão ver que no segundo turno essa diferença vai acontecer menor, porque é uma eleição muito menos complexa, né? Um contra o outro, não tem essa coisa de migração de voto e tal, a gente tem mais elementos para decidir. Partindo do pressuposto que exista um viés no sentido de que toda vez que erra favorecendo a esquerda, o que a gente tem que analisar é por que a declaração de intenção de voto como métrica é menos capaz de prever o voto de direita. Eu já vi isso acontecer com a direita e com a esquerda, eu já vi acontecer por causas diferentes, e vou citar uma só causa, tá? É uma única, só um exemplo. Eu vi acontecer mais de uma vez, por exemplo, o candidato que está atrás nas pesquisas, né, o eleitor desse candidato, seja por orientação do próprio partido e seja por vontade própria,
ele fica irritado com o instituto de pesquisa, ele fica nervoso, ele acha que o instituto de pesquisa não mede nada, está comprado pelo outro partido, e aí ele resolve, quando alguém telefona para ele, quando alguém bate na porta dele, quando alguém para ele na rua para fazer uma entrevista, ele fala, eu não vou responder porque isso é uma palhaçada, porque o instituto de pesquisa não é sério, etc, etc. Em contrapartida, né, o eleitor daquele candidato que vai bem, que está na frente, etc, tal, fala, não, o instituto de pesquisa é bacana, quando o cara para aqui, eu vou responder para ele. Automaticamente você cria um viés, ou seja, o candidato que está perdendo vai ainda pior na pesquisa, porque os potenciais eleitores, aqueles que responderiam que iam votar nele, não estão mais respondendo para o instituto de pesquisa. E o outro tende a melhorar o seu desempenho. Então, quando você olha, o resultado dá uma diferença maior, porque a pessoa que seria eleitor do cara que está em segundo lugar, do candidato que está em segundo lugar, por não confiar em instituto de pesquisa, deixa de responder para o instituto. Eu já vi candidato perder a eleição por causa disso, porque a pesquisa de intenção de voto declarava, o partido orientou os correligionários a não responderem pesquisa, porque estavam bravos com o instituto. Com isso, a distância entre o primeiro e o segundo ficou maior, chegou lá a 8, 10 pontos de diferença, e na hora do voto a diferença era 2 pontos. Só que como a pesquisa indicava que a diferença era 10, o partido não acionou os mecanismos ali de boca de urna, né, de último minuto, para tentar virar a eleição, tal, coisa que ele teria conseguido fazer, num caso, inclusive, era um partido de esquerda, e ele não conseguiu virar a eleição. Então, esse foi um caso em que a pesquisa favoreceu o candidato de direita, deu números maiores para o candidato de direita, deu números menores para o candidato de esquerda, porque o próprio partido tinha pedido para os correligionários não responderem pesquisa. E aí isso acabou impedindo que esse candidato ganhasse uma eleição. E a única pessoa, os únicos que sabiam que, neste caso, existia um viés na pesquisa era o próprio partido de esquerda, só que ele provocou um viés na pesquisa e acreditou no resultado da pesquisa que tinha o viés que ele tinha provocado. Mas é uma das possibilidades, por exemplo. Né? Eu não estou dizendo que isso explica todas as diferenças, e nem esta em particular. Estou só dizendo que se existe, né, e volto a dizer, eu nunca fiz essa análise, se ela existe sistematicamente a favor ou contra a esquerda ou a direita, há que se entender por que essa percepção de esquerda e direita, que para mim inclusive é uma falsa polarização, ela de alguma maneira interfere nesta métrica que é a declaração de intenção de voto. Alex, tem pergunta, né? Eu tenho sim. O professor, uma pergunta aqui do chat, o Yuri, diretamente lá da Bahia, lá em Salvador. Mandar um abraço, Yuri, um abraço para você. O Yuri perguntando, o resultado das urnas mostraram rejeição à pessoa do Bolsonaro e não ao governo. Por isso a bancada da direita levou o legislativo. Um segundo turno mais ao centro, com participação da Michelle, não poderia dar vantagem ao Bolsonaro no público feminino? Essa é a pergunta dele aqui. Tá, talvez eu não seja a pessoa mais indicada para responder a pergunta do Yuri, mas vou responder. Não, mas os dados do público feminino, né, que nós tivemos aí, né, pegando os fatos, né, não uma opinião assim, né, se vai ser ou não vai ser, mas os dados que nós tivemos do público feminino nessa eleição. Agora, não sei se você tem os dados. Não tem, mas pode dizer o seguinte, né, claramente essa foi uma eleição muito personalista, né, foi uma eleição de Bolsonaro contra Lula, de dois ex-presidentes, né, duas figuras que vão muito além do próprio PT no caso do Lula, ou muito além do que seja uma direita que nem é organizada nesse país no caso do Bolsonaro, né? E foi uma eleição seguramente pautada pela rejeição, não pelo afeto por esse ou por aquele candidato. Foi uma eleição de quem não gosta do Bolsonaro votando no Lula, uma eleição de quem não gosta do Lula ou do PT votando no Bolsonaro. E acho que o Yuri apontou bem, né? A gente teve vários candidatos, né, da direita aí sendo eleitos, uns mais, outros menos relacionados com o Bolsonaro, mais íntimos ou menos íntimos do Bolsonaro, mas que mostram que tem aí uma força política importante, mais conservadora, um momento em que a população brasileira gosta do discurso mais conservador mesmo. Isso está refletido. E claro que num segundo turno, essas pessoas que foram eleitas, já estão lá, já foram empossadas, tal, podem trazer mais voto, né, a partir do seu apoio, a partir do seu discurso, para isso ou para aquele candidato, e tenho a impressão que
o Bolsonaro saiu melhor, né? O pessoal de direita saiu melhor nessa eleição do que o pessoal de esquerda. Não fiz nenhuma análise mais profunda, não. Foi a observação de ontem, acompanhando a eleição, vendo quem estava sendo eleito ali. Isso certamente vai facilitar a vida do Bolsonaro nessa competição, e talvez essa diferença entre os dois, inclusive, até diminuir. Eu tenho certeza, não só pela observação desse trabalho, observando redes sociais, mas até pela própria configuração que a gente viu nas urnas aí, que será uma decisão bastante acirrada, uma disputa bastante acirrada. Mas ambos têm um mês inteiro para fazer campanha. E uma coisa que eu observei é o seguinte, né, eu comentei com vocês que eu não vejo a sociedade brasileira polarizada efetivamente. Ela está sendo forçada a uma polarização política nesse momento, mas acho que é o contrário. Desde os últimos 5, 6, 7 anos, a gente está passando por um cenário de despolarização, mais de individualização, e a pandemia acelerou esse processo, né? Essa pandemia que a gente enfrentou, cada um olhando mais para si, cada um pensando mais no que quer, todo mundo mais vocal, todo mundo insatisfeito com aquilo que tem, esperando ter coisas melhores. Tem até aí eu diria que uma tendência a achar que o mundo pode ser perfeito e ficar com raiva de quem está atrapalhando que o mundo não atinja esse grau de perfeição. Tem muita manipulação política, social em torno disso. Quer dizer, a gente está num processo bastante complicado de transição social, mas que certamente trouxe uma fragmentação de ideias e uma maior vontade de expressá-las, né? E o que eu percebi é que tanto esses dois candidatos como os demais candidatos que deveriam compor uma terceira via e não foram capazes de fazer, eles estão deixando passar, eles estão focando em 2 ou 3 temas, estão provocando essa polarização esquerda e direita aí, de um lado a ditadura, do fascismo, do outro lado a corrupção, e assim vamos aí, e tem uma brecha enorme no meio do caminho para que se faça discursos que sejam de maior interesse efetivamente da população. Então, se um desses 2 candidatos aí conseguir ajustar melhor o seu discurso, conseguir capturar mais esses temas de interesse da população, conseguir afinar o seu discurso e sair dessa polarização que os 2 mesmos se meteram, tem chance de mudar esse cenário de maneira radical. Dá para ganhar uns pontinhos de cá e uns pontinhos de lá, porque lembrando, né, apaixonado por um e apaixonado por outro, deve ter aí 20% para cada lado. O resto dos eleitores está votando contra, então tem chance de mudar de posição, inclusive, particularmente, o público feminino. Perfeito. Professor, muito obrigado pela participação aqui, pelos esclarecimentos em relação às pesquisas. Muito obrigado, agradeço. Até a próxima. Muito obrigado a vocês, obrigado ao público que está assistindo o canal. Gostei muito do canal de vocês, confesso que não conhecia, acho que mais gente devia assistir. Vocês estão promovendo umas discussões aqui que eu estou gostando de ver, porque é com opinião, é menos politicamente correta, vocês, né, gosto legal. De dizer o que estão Obrigado, pensando, eu valorizo bastante isso, está faltando. É isso que a gente quer. Valeu, um abraço, valeu, professor. Abraço. É isso aí.